Ô meu povo, tema meio polêmico, meio não, acho que é totalmente polêmico, né? Agora tá se falando muito de que vai se criar uma lei para o aborto, né? Para as mulheres poderem ter o direito de fazer o aborto. Bom, eu particularmente não sou a favor, né? Porque só seria a favor mesmo se fosse uma violência, né? Que a mulher fosse estuprada e tal. Mas essas mulheres que ficam aí dando mais do que quenga, tendo um filho atrás do outro, aí fica fazendo aborto, não acho correto, não acho certo. Não é nem porque são princípios religiosos nem nada disso, mas é por questão de bom senso, né? Porque já que ela tem tempo de ficar abrindo as pernas para todo mundo, para quem quiser comer, enfim, para depois querer abortar porque teve uma gravidez indesejada por um acidente, porque ninguém está andando na rua, escorrega e caiu sentada numa piroca e pegou um filho. Então, não existe isso. Camisinha, DIU, várias coisas que podem acontecer, que podem ser usadas para que ela não engravide, mas tem umas demônias aí que continuam insistindo. E também teve agora há pouco tempo uma repercussão muito grande a respeito de um juiz que pegou uma moradora de rua, que já tinham, se eu não me engano, acho que 7 filhos já, 6, alguma coisa assim. Mais de 5 filhos ela tinha. E não cuidava, era moradora de rua, dependente química. Os filhos tem alguns deles já estão para adoção e tudo mais, enfim. E o juiz foi lá e pá! Mandou fazer uma laqueadura nela, né? Para que ela não pudesse ter mais filho. Então houve uma comoção enorme, porque ela foi obrigada a fazer esse tipo de cirurgia para não ter mais filho, e houve uma comoção. Eu, particularmente, gente, eu acho o seguinte: ninguém deve ser obrigado a nada. Porém, se é uma situação como dessa senhora, que já é moradora de rua, não tem condições nenhuma de criar uma criança, já estava no 5º ou 6º filho, é dependente química, já foi presa, várias coisas já aconteceram com ela. Por que não ter feito isso? Eu acho, nesse caso específico, e em outros casos também, onde que uma mulher não tenha condições nenhuma de criar um filho, né, e que vai vivendo na beira da miséria ou na miséria total, acho sim, a minha opinião nesse sentido foi correta. Deveria também haver esse tipo de cirurgia para os moradores de rua, homens também, porque eles também transam, né? Vão lá, corta lá o que tem que cortar, para também eles não saírem fazendo filho em todo mundo, né? Nas mendigas, enfim, em todo mundo. Porque, gente, há de se pensar o seguinte: a situação não está boa para ninguém. Para quem já tem uma situação razoável, o negócio já está ruim. Agora tu imagina um monte de gente, não é desmerecendo ninguém que seja pobre, não é isso. Mas o pobre não tem acesso, ou procura não ter acesso, ou não tem conhecimento dessas vantagens, vamos falar assim, de se prevenir de filho. Antigamente era fácil. Minha avó foi uma delas, que teve 14 filhos. Mas todos eles foram cuidados, a moda lá, mas foi cuidado. Minha mãe está viva, todo mundo, né? Um monte de tios e tias minhas vivas, com saúde, com vários outros filhos, mas enfim. Mas essas pessoas que não têm condições, eu acho sim correto. Sabe, porque eu acho muito mais desumano não é ir lá e pegar aquela mendiga e fazer uma operação à força nela, né, sem essa autorização dela, que ficou esse choque todo, mas é muito mais desumano ela ficar parindo um filho atrás do outro, no mínimo não deve saber quem são os pais, e largar as crianças aí ao Deus dará. Então acho que as pessoas elas têm que ter um bom senso, não só de julgar que a decisão do juiz foi precipitada, porque foi logo na primeira instância, enfim, não teve recurso, e bom, ele pegou e mandou fazer, e foi feito, e acabou, e ponto final. Eu acho que ele pode até ter errado, mas no sentido abrangente da situação, não há um erro sobre isso. Eu tenho visto, engraçado, um filme desses dias, que era, o nome do filme O que Aconteceu com a Segunda-feira, que é a história de um planeta, no planeta que seria, acho que a Terra, que está super populoso, e é instituído uma lei que cada um só pode ter um filho. Assim como já acontece na China, né? Que você já está a população lá absurdamente enorme, então, para não ter mais gente, só tem um filho. Mas aí calha de ter a mulher do cara ter 7 crianças. E são todas meninas e gêmeas idênticas e piriri pororó.
e colocam o nome delas de todos os dias da semana, segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, enfim. E cada uma tem que sair num dia que é do nome dela, e elas têm que viver essa situação. Tá errado, gente. A população tá tão enorme que tá faltando recursos para todo mundo. Então como é que, numa situação dessa de extrema pobreza, porque a maioria, da grande maioria, né, um monte de crianças que tem, é da população muito mais pobre. Que, assim, né, que tem aquela brincadeira imbecil, parece que eu não tenho o que fazer, vou fazer filho, porque não tem nada para se distrair, né, porque a vida é uma miséria. Mas então, o meu ponto de vista, o meu pensamento é esse. Eu não sou a favor do aborto, porque a safada deu para todo mundo e depois pegou uma gravidez e vai querer tirar, mas nesse sentido, eu acho que deveria ter um estudo melhor para que se haja uma maneira de que tenha realmente essas pessoas que já passaram de tantos filhos, que não há condições nenhuma, né? Que o sociólogo, sei lá o que é, que vai lá, os assistentes sociais, vão lá e vejam que ela realmente não tenha e faça assim, né? Porque do jeito que vai estar andando, gente, o negócio não vai dar certo. Né? Desculpe as pessoas que tenham opinião contrárias à minha, mas como eu sempre falo, essa é só a minha opinião. Beijo para todo mundo, fica na paz, na tranquilidade. Segunda-feira aí, já quase no finalzinho, já está de tarde. Então, boa semana para todo mundo, muita prosperidade. Fim do mês já está chegando também. Beijo, meus amores, fica na paz.